Nesse capítulo 12 a gente vai ter de tudo um pouco. Muita pancadaria e muita tiração de onda. Começando pelo Ku, que tira sarro do Tamagami até ele perder a paciência e ver o Du tirar a vitória dele com um golpe impecável. Na batalha e no palco, esses dois arrasam juntos. Nessa batalha, o Du foi o foguete. Ele simplesmente decolou. E o Ku foi o controle da missão. Ele que orquestrou toda a batalha, né? Sem ele, não teria batalha. Na treta entre Vegeta e o Tamagami, o Vegeta usou o Super Saiyajin 2 cheio de marra. Mas bastou um tapa no peito para ele se perguntar: foi golpe ou foi teta? E aí? E no final dessa batalha, quem será que mamou? Ou melhor, quem será que saiu vitorioso? Nesse episódio, o menino Neymar não vai jogar. Tá igual o Wi-Fi de praça pública. Todo mundo espera que funcione, mas está sempre fora do ar. E para a gente começar a análise, um abracadabra de muita sacanagem de Neva vai fazer o Tamagami digievoluir. E agora, a treta é nível boss final, sem salvar o progresso e sem botão de pausa. Fala galera, eu me chamo Galk e sejam muito bem-vindos ao Playzone, o meu, o seu, o nosso canal. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Aqui tem sempre algo novo, emocionante e exclusivo esperando por você. Mas só quem se inscreve no canal e ativa o sininho recebe essas notificações e fica por dentro de tudo em primeira mão. Então, não perca tempo. Se inscreve agora, ative as notificações e garanta que você não vai perder nenhum momento épico. É claro, deixa o like, porque isso mostra que você está junto com a gente nessa jornada incrível. E bora fazer parte dessa grande comunidade. Goku vê Vegeta virar ração para o Kraken e se aproxima da água, chamando por Vegeta. Goku parece aqueles encantadores de serpente, né? Ele começa a gritar ali e o que realmente ele chama é o Kraken, que aparece novamente. Mas vemos que Vegeta realmente não foi engolido pelo Kraken, né? Ele acabou agarrando em um de seus tentáculos para escapar. Malandramente, Vegeta volta a lutar contra o Tamagami, o cara de sapo. Mas Vegeta está tendo dificuldades. O Tamagami novamente acerta um golpe em Vegeta, que o manda na direção do Kraken. Mas Vegeta escapa se transformando. Aqui vemos que Vegeta se transformou em instantes em Super Saiyajin 2, sem aquele mimimi de Goku. O miserável é um gênio! Mas mesmo transformado em Super Saiyajin 2, Vegeta ainda não consegue se restabelecer na luta. Enquanto ele tenta escapar do Kraken, o Vegeta é bombardeado pelo Tamagami, o empurrando na direção da boca do Kraken novamente. Será que o fim de Vegeta está próximo? Mas mesmo preso dentro da boca do Kraken, Vegeta explode os seus poderes, atacando o Kraken de dentro para fora, o que o acaba deixando escapar totalmente ileso. Mas os ataques do Tamagami são constantes, uma verdadeira saraivada, uma chuva poderosa de ataques, de energia, e constantemente lançadas na direção de Vegeta, que abre fuga em alta velocidade, tentando escapar. Mas fugir não é a especialidade de Vegeta. Vegeta se encontra então em um beco sem saída, então ele parte para cima do cara de sapo, chegando logo dando uma chifrada, ou melhor, uma cabeçada no Tamagami. Golpes de Vegeta começam a encaixar novamente, mas o Tamagami é duro, muito duro, e continua a enfrentar Vegeta de frente, mostrando que realmente é muito poderoso. E nem mesmo Vegeta, com seu Super Saiyajin nível 2, consegue parar essa máquina de luta. Nas margens, todos observam atentamente essa grande luta. Goku diz que Vegeta já fez o seu aquecimento que precisava. Mas como assim, Goku? Como o Vegeta estava se aquecendo, sendo que o Vegeta acabou tomando uma coça. No primeiro mundo, a gente vê Du se contorcendo que nem uma serpente e fazendo ataques que ludibriam o Black Kamen Rider e deixa o Tamagami totalmente confuso, porque quando ele mostra que vai atacar com o soco, ele não ataca, mas continua a fazer o ataque com o Ku, fazendo vários ataques
sentando na cara de seu oponente, o deixando totalmente desmoralizado. Mesmo o Tamagami acertando um golpe hindu, ele simplesmente dá risada na cara do perigo e corre pelo campo de batalha, nos demonstrando que realmente é forte. Será mesmo? Du então se faz de inocente no campo de batalha, que me fez lembrar Majin Buu, esse estilo de luta mais brincalhão. Du fica agachado em um momento ali na espada do Tamagami e esboça um sorriso, e depois esboça um poderoso ataque, mas simplesmente ele não acerta o Tamagami, mas o movimento do soco no ar faz uma onda de choque poderosa, que faz o Tamagami simplesmente ficar em alerta. Nesse momento a gente vê que Du recua e se senta de costas para o Tamagami. O Tamagami não entende. Dr. Orisu também não entende. E Ku pergunta a Du o que houve. Simplesmente Du reclama e diz que quer chocolate. Ou seja, acabou a energia que o motivava, que o movia. O Du agora está impaciente, Ku realmente ficou surpreso com essa cena. O Du então é questionado pela doutora Anrisu, dizendo que ele está em meio a algo importante. Mas Du se sente frustrado, já que Du não tem consciência formada e se parece com uma criança, e começa a fazer birra. Aqui temos vários indícios de Majin Buu, onde ele sempre teve essa aparência, de criança mais brincalhona nas batalhas, mas que após ser provocado, a fúria de Majin Buu surgia. Ele explodia em uma fúria monstruosa, mostrando o seu real poder. Será que a gente vai ver isso acontecer com Du? Du faz birra sem parar e esperneia no chão, como uma verdadeira criança, Até que o Ku diz à doutora Risu que ele vai até o mercadinho buscar mais chocolates. Então vemos que o Tamagami pega a Du no chão, e ainda ele está fazendo manha, e joga a Du contra o Muro das Lamentações, e faz ele lamentar ainda mais de tê-lo desafiado. Enquanto isso, lá no segundo mundo, a gente vê que Vegeta e o Cara de Sapo estão em uma luta épica, e na arquibancada do outro lado, vemos todos observando essa luta. Mas Neva simplesmente vê e não consegue acreditar que existem pessoas tão poderosas nesse universo, que consegue lutar contra um Tamagami, que realmente é poderoso. Neva então usa suas habilidades mágicas e libera um upgrade, um buster ali no Tamagami, o fortalecendo ainda mais. Ou seja, Neva faz com que a esfera do dragão libere mais poder para o Cara de Sapo, fazendo simplesmente ele digi-evoluir no meio do campo de batalha. Glório pergunta o que Neva fez. Ele disse que, já que eles gostam de lutar, eu acabei dando uma forcinha para eles brincarem um pouco mais. Será que Neva estaria testando Vegeta? Realmente, após aquele upgrade, Vegeta começa a ser pressionado. O Cara de Sapo evoluiu, digerindo para um predador voraz, que ataca Vegeta impiedosamente, o fazendo correr mais que o Papaléguas. Mas até quando Vegeta vai brincar de esconde-esconde e começar a brincar de pega-pega? No primeiro mundo, as coisas já começam a se inverter. Agora quem era caçado vira caçador. Du corre liso e se esquivando dos ataques poderosos do Tamagami, enquanto a luta ecoa pelo primeiro mundo, alertando a todos. Degetsu, Rei Goma, a Gendarmeria e até mesmo a tia da merenda, que veio ver o furdunço que estava acontecendo no pátio de recreação. No pay-per-view, Degetsu, após trocar de canal, e Goma vê o que está acontecendo no pátio de recreação, uma luta entre um Tamagami e um Majin acontece. Vemos que Du faz várias piruetas, passos de balé, ginga mais que capoeirista para desviar dos ataques do Tamagami, que o está perseguindo freneticamente. Mas a salvação da lavoura vem. O Ku pula um muro e lança uma barra proteica de chocolate na direção de Du. Du
realmente consegue comer o Ku. Opa, correção. Du consegue comer o chocolate lançado pelo Ku. Ku agora veio reforçado, com a sacola repleta de chocolates. Ku não poupou despesas, tratou logo de quebrar o porquinho e comprar todo o chocolate do mercadinho. Os olhinhos de Du brilham mais que uma estrela cadente. Du está em êxtase, com tamanha satisfação de comer aquele chocolate lançado por Ku, o seu irmão. Du se vira para o Tamagami e a luta recomeça. Du lança uma energia poderosa na direção do Tamagami, que recebe de frente o poderoso ataque de energia de Du, e é imenso. Mas Du complementa e lança mais uma bola de energia, fazendo assim essa energia acumulada ficar ainda maior. O Tamagami é empurrada por essa energia poderosa de Du, que não consegue se desvincular de tal poder. A energia lançada de Du explode e realmente deixa o Tamagami severamente em maus lençóis. Vemos que realmente essa deve ter doído. O poderoso Black Kamen Rider se ajoelha pela primeira vez diante do poder de Du. E do lado de fora a gente vê que a doutora Anrisu e o Ku ficam realmente impressionados. O Degetsu, né, e o Regoma já sabem que a doutora Anrisu está por trás dessa luta ali no primeiro mundo, né? Ele consegue ver através do telão de pay-per-view que eles estão ali no cantinho e se pergunta o que eles estão tramando. O Tamagami então começa a usar mais energia da esfera do dragão, ficando ali mais poderoso. Mas Du está com energia no máximo e parte sem hesitar para cima do Tamagami, que o ataca. Du com 2 golpes sequenciais, mas Du é que nem uma serpente e se enrola na espada do Tamagami, deixando o Ku totalmente surpreso com tal ataque. Du dá uma cabeçada mortal no Tamagami. Após a cabeçada mortal, Du se prepara para o seu ataque final e se lança em direção ao Tamagami com uma enorme energia. O ataque é frontal entre os dois. Uma explosão acontece, totalmente avassaladora. No chão, o perdedor, e rindo está Du, um Majin que com auxílio de Ku venceu essa batalha fantástica. Nesse momento, nem mesmo a doutora Anrisu, olhando de fora, consegue acreditar que Du acabou de fazer, né? Acabou ganhando essa luta que era improvável. Através do telão a gente vê que o Regoma está com medo, quase se borrando nas calças, e se pergunta quem será o Majin que está auxiliando a doutora Anrisu. O Tamagami elogia Du pela batalha, mas ainda há um desafio a ser cumprido, um desafio de aritmética, ou seja, ele deve somar todos os números que aparecem e dar a resposta final. Mas Du é burrinho e ele observa todos os números, mas não entende nada e no final não sabe a resposta. Nem mesmo a doutora Risu, que é uma cientista brilhante, consegue saber tal resposta. Mas vemos que alguém ali é altamente inteligente e perspicaz. Ele mesmo, o Ku, se mostrou que realmente no final ele é capaz de algo que surpreende todo mundo. Ele soma todos os valores e sopra a resposta para Du, que observa e capta a mensagem e diz a resposta correta para o Tamagami, que totalmente fica surpreso. Então, ele acaba conferindo e vê que a resposta está correta. A doutora Risu também fica muito surpresa e Du acaba recebendo a Dragon Ball e a oferece à doutora Anrisu, que o agradece. Du está totalmente feliz. O Ku disse que participou, né, e deu assistência ali nessa batalha para a doutora Anrisu, mas doutora Anrisu não reconhece o valor do Ku. Ku vale ouro. Sem ele, Du não teria conseguido vencer essa batalha. Que pena que a doutora Anrisu não conseguiu ver o quanto o Ku nesse episódio brilhou. Realmente, nesse episódio, o Ku se destacou de todo mundo.
Ele brilhou tanto que ele ofuscou a vitória de Du no final. Voltando para o segundo mundo, os golpes de Vegeta são ineficazes, contra a evolução do cara de sapo. Ele realmente é muito mais poderoso que o Super Saiyajin 2 e está colocando Vegeta realmente para mamar. Essa treta está longe para acabar bem. Após Vegeta sofrer um poderoso ataque do Tamagami, ele se encontra no fundo do poço, ou melhor, no fundo do oceano, amargurado e desmoralizado. Vegeta explode a sua fúria adormecida dentro de seu ego, mostrando a todos o verdadeiro poder do príncipe dos Saiyajins. Um despertar colossal que me fez arrepiar até os fios do cabelo do Brioco. O nascimento do Super Saiyajin 3 é algo surpreendente, que me fez lembrar o Sonic, o porco-espinho com essa juba monumental. Vegeta agora é só poder e fúria, sem sentimentos, sem piedade. O olhar totalmente frio do Super Saiyajin 3 já diz tudo, que agora quem vai mamar nessa teta será ele, ou melhor, treta será ele. O Tamagami então avança na direção de Vegeta, mas Vegeta antecipa o seu movimento, o do ataque do Tamagami, mostrando a ele a diferença brutal de poder. Vegeta, sem usar as mãos, apenas com as pernas, chuta o Tamagami para o fundo do oceano. A luta então se intensifica no fundo do oceano. O Tamagami ataca o Vegeta com a lança, várias vezes, repetidamente, mas Vegeta se defende usando apenas um dedo. Isso me fez lembrar aquela luta do Trunks e do Goku na saga Z. Realmente fascinante. Vegeta então, com os dois dedos, acaba segurando e quebrando a lança de Poseidon que o Tamagami segurava. Agora ele não vai mais poder usar lança. Agora vai ter que resolver isso tudo no braço. Vegeta então acaba fazendo um ataque que abre o oceano. Ou seja, será que Vegeta é o novo Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho? Vegeta então chuta o Tamagami literalmente em um combo de chutes poderosos, fazendo o Tamagami ficar apenas na defensiva. Mas uma sequência de chutes se encaixa e Vegeta chuta o Tamagami para o alto e para baixo, repetidamente. Vegeta então surfa na onda literalmente, pegando o maior tubo já visto entre todos os surfistas do mundo, tirando a maior onda. Vegeta então se prepara para um dos seus ataques mais clássicos de todo o universo de Dragon Ball, o Gallic Roll. O segundo ataque mais poderoso de Vegeta, O primeiro seria ali o Final Flash. O Tamagami então recebe o Gallic Roll de frente, ou seja, a Naba vai entrar. Tamagami é arrastado pelo Gallic Roll de Vegeta, que é imensurável, imparável e destruidor. O que o Tamagami poderia fazer nesse momento? O Tamagami resiste o máximo que pode, mas joga o Gallic Roll de Vegeta para longe. Mas Vegeta aparece de frente ao Tamagami, mostrando que todos os movimentos de Vegeta foram friamente calculados. Vegeta acerta um soco poderoso e destruidor em cheio na fuça do Tamagami. Um soco que ecoa do fundo da alma de Vegeta, mostrando que nessa última treta ele mamou freneticamente e foi o vencedor. Mas o último desafio de Vegeta é responder uma pergunta novamente, que agora é de aritmética com uma pequena interpretação. A resposta final é: quantos biscoitos Ishiro conseguiu comer após tudo aquilo que o Tamagami falou, Goku tenta ajudar fazendo cálculo nos dedos, mas Goku é analfabeto. Nunca foi para a escola. Vegeta, no meio da explicação, já estava nervoso e nem prestou atenção. Mas Vegeta acaba ali surpreendendo a todos e diz a resposta: 0. Já que, citado na história,
e Shiro seria a serpente, e a serpente não come biscoitos. Vegeta foi salvo pelo Gongo aqui. Mas Hibis diz que Vegeta é forte e faz uma dança ali de agradecimento, né? Aquela dança de acasalamento para Vegeta, uma dança bem sexy, deixando Vegeta totalmente constrangido. Vemos algo realmente importante aqui nesse pequeno trecho, né? Vemos que na bolsa que o Goku carrega, aqueles insetos ali, existem 2 Revive Bugs, né? Coisa que no episódio anterior, né, só havia sido falado e não mostrado, né? Que existiam 3 Revive Bugs, né? E o Goku tinha comido um. Agora então a gente vê que realmente existe mais 2 e que está correto a fala de Goku. Assim as coisas se encaixando. Vegeta então se recusa, né, a comer aquele Revive Bug, mas Goku diz que Vegeta, quando ele era mais novo, comia de tudo. Imagina só se a Bulma descobre. Vegeta então recebe a Dragon Ball, e agora Goku e o pessoal parte para o primeiro mundo, em busca da última esfera do dragão. Vemos que agora o Rei Goma está frustrado, e o perigo se aproxima cada vez mais. Será que Goma irá fazer alguma coisa nesse momento? Agora a gente vai analisar alguns fatos e elaborar as teorias. Vemos que Du pode ser mais forte que o Super Saiyajin 3, ou estar no mesmo nível. Isso é fato, né? Já que Vegeta precisou ali dessa transformação para vencer o Tamagami. Teremos com certeza um novo visual de fusão. Se realmente o Super Saiyajin 3 for um nível de transformação limite para Vegeta e Goku, seremos agraciados com esse novo visual e possivelmente um Gogeta ou um Vegeta, ou quem sabe até um novo nome para uma nova transformação. Aqui há uma possibilidade do Ku, né, ele realmente absorver o Du, já que o Ku é o ser que tem inteligência e o Du o que tem o poder, né? Trazendo assim à tona um novo Majin que vai lutar ali contra Goku e Vegeta, ou até mesmo ambos em fusões. Possivelmente o Rei Goma parece ser um Majin com algum tipo de habilidade de manipulação. Será que ele vai reclamar esse Majin da Doutora Anrisu para fazê-lo lutar contra Goku e Vegeta? Será isso uma possibilidade? Possibilidade de fusão, né? Então a gente vê que poderia acontecer essa fusão entre Du e Ku de uma outra maneira, além de ser por absorção. Eles poderiam roubar a bolsinha de Goku e lá dentro acabar comendo aqueles insetos, né? E isso fazendo os dois se fundirem. E assim tendo que Goku e Vegeta fazerem a fusão do modo clássico, trazendo a nostalgia ao episódio novamente. Agora que a gente sabe que o Vegeta consegue se transformar em Super Saiyajin nível 3, o Goku também consegue se transformar em Super Saiyajin nível 3. Então eu tenho quase certeza, 99,9% eu posso estar errado, mas o meu 1% é certeza, que o Akira Toriyama vai trazer algo nostálgico para dentro do anime, para assim gravar na memória de todos que estão vendo, porque o Goku e o Vegeta eles já fizeram a fusão em Super Saiyajin normal e em Super Saiyajin nível 2. E o que falta seria simplesmente a fusão com os dois em Super Saiyajin nível 3. Isso seria impagável no mundo de Dragon Ball, né? Então ficaria gravado ali na história de Dragon Ball, por assim se dizer, né? Um detalhe curioso, né, que a transformação de Super Saiyajin 3 ela foi vista pela primeira vez no episódio 245 de Dragon Ball Z, intitulado, né, o Super Saiyajin 3. Esse episódio ele estreou lá no Japão em 9 de novembro de 1994. Nos Estados Unidos, dia 26 de setembro de 2002. E no Brasil, a gente viu, né, esse episódio em 11 de setembro de 2001. Que foi gravado aí na história. Então sabemos que o Super Saiyajin 3 ele aumenta o poder do Super Saiyajin em 95 vezes, mas ele diminui a sua velocidade, né? Então a gente vê que é
um poder descomunal, né? Então a gente vê que isso pode acontecer ali dentro de Dragon Ball Daima. Imagina, os dois, Vegeta e Goku, numa transformação de um Super Saiyajin 3 que exerce a capacidade em 95 vezes, fazendo com que a fusão simplesmente seria uma das maiores fusões ali nessa fase de Dragon Ball Daima, né, cara? Seria algo genial do Akira Toriyama. E vale lembrar também que a transformação do Super Saiyajin 3 ela consome também muita energia, né? Então por isso o Goku não utiliza ela muitas vezes. Então o Goku só utilizou ela apenas uma vez, que foi lá, né, no episódio 245 e em um filme também, né, contra o Janemba. Será que era isso que o Akira está premeditando, né? Ele mostrar primeiro o Vegeta em Super Saiyajin 3 e depois a volta de Goku em Super Saiyajin 3, marcando esse lapso temporal de mais de 24 anos, né? Assim, se a gente colocar uma data entre 2025, que vai virar o ano, né, para 2001, seria 24 anos de lapso temporal, né, dessa transformação, ou de 1994 para 2025, que aí seriam 30 anos, né, cara? Cara, isso seria algo surreal dentro da obra, né, cara? Nesse finalzinho a gente vê que o Vegeta desceu tanto o cacete no Tamagami que até o Cracker ficou com medo e entrou ali no modo avião, cara. Foi realmente surpreendente. Fora também que esqueceram de avisar pro Vegeta, né, que o roteiro ali do anime era Dragon Ball e não Exodo, né? O cara no meio da treta acabou abrindo o oceano, realmente ali uma profecia. Vegeta quase virou um profeta, só faltou o Shenlong narrando com aquela voz grave dele, né? E no 8º dia, diz Vegeta, eu criarei o mar e o abrirei. Faltou pouco pra isso, cara. Ou o Ku, que trazendo o chocolate no meio da luta foi tão heróico que já pode abrir um delivery. E pra finalizar, entre piruetas, chocolates e explosões, aprendemos uma lição importante. Nunca subestime o poder de uma boa sobremesa e uma transformação épica. E assim concluímos a nossa análise desse episódio épico de Dragon Ball Daima. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos que traremos mais notícias, curiosidades e informações imperdíveis sobre filmes, animes e séries e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.